eles foram as primeiras pessoas com quem nos identificamos. Ele hoje é pastor da igreja que mais cresce no nosso ministério. É uma igreja aqui em São Miguel, na região de São Miguel, em Hermelino Matarazzo, que é o pastor Aguinaldo Fernandes e a pastora Elizabeth, mais conhecida como Beth, é assim que eu a chamo. Então eu queria pedir que nós recebêssemos junto com a Nádia aqui, a Beth e o Nadinho, pastores da nossa comunidade em Hermelino Matarazzo. Sua igreja. Querem sentar-se? Eu sou suspeito, junto com a Nádia, de fazer qualquer menção do Nadinho e da Beth, porque eles são nossos amigos. Aliás, característica da Comunidade da Graça é que nós fazemos muitas amizades. Somos amigos, frequentamos a casa um do outro, somos amigos há muitos anos. E Nadinho sempre me inspirou, por ser um homem, entre tantas qualificações, um homem de oração. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que na comunidade de Hermelino Matarazzo existe oração diária, às 5 horas da manhã. Agora me parece que 5:30, né, Nadinho? 5:30. E todo dia 1º de cada mês, não importa qual seja o dia da semana ou o final de semana, quem conduz este período de oração na comunidade em Hermelino Matarazzo é o Nadinho e toda a sua família. E eu soube que agora no dia 1º de abril, havia lá na Comunidade da Graça, em Hermelino Matarazzo, mais de 500 pessoas orando às 5 horas da manhã. Por isso que aquela igreja cresce velozmente, hoje com mais de 8.000 pessoas. Todas em células, todas cuidadas, todas entendendo qual é a missão que nós como cristãos recebemos aqui nesta terra, neste mundo, e a visão que nos encantou é que nós fazemos tudo isso em família. Então eu quero dar toda a liberdade ao Nadinho e à Beth, já disse isso a eles antes de começarmos, o rebanho te pertence, cuide tão bem quanto você tem cuidado lá em Hermelino Matarazzo. E a Nádia separou um mimo, uma lembrança para Beth, em seu nome. Nós estamos oferecendo à pastora da comunidade em Hermelino uma lembrança que representa o quanto eles são queridos para o nosso coração. Vamos abraçá-los mais uma vez? Denilson, dá para você tirar uma foto agora? Nadinho, chegue aqui mais. Nadinho, você fique à vontade. Você pediu para que nós tirássemos o púlpito, deixasse você aqui com o pedestal. Meu querido Maico vai dar uma corridinha aqui. Querido, usa esse. Mesma? Não pode deixar, então. Não deixa assim. Obrigado pela atenção, irmão. Não precisa, não. Obrigado. Me dá um horário. Eu prefiro você me dar um horário. É até 15 para as 9, 10 para as 9. Boa noite a todos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês. É a segunda vez que venho aqui. Eu estou muito agradecido ao Pai e honrado por poder estar aqui. Eu estou hoje já
pouco sem voz. Nós estamos lá em Mogi das Cruzes hoje na igreja local, celebrando o batismo lá, aquela comunidade onde os meus 3 filhos, o Senhor os chamou para estarem pastoreando, e eu estava vendo esses visitantes chegando aqui, que alegria, que bênção, que coisa boa tê-los aqui, e há uma grande expectativa lá deles batizarem em torno de 60 pessoas. Nós estamos orando por isso, e eu fico vendo, sabe, eu tenho um grande privilégio de poder nessa noite me dirigir aqui algumas palavras a vocês, pois se nós somos filhos de Abraão, em cada filho de Abraão habita uma grande nação. Então hoje eu tenho o prazer de me dirigir a milhares de pessoas, porque em cada filho de Abraão habita uma multidão que vai nascer. E eu já olho com os meus olhos da fé, vocês com grandes dificuldades aqui nos encontros, porque as coisas que estão acontecendo aqui no mundo natural, as mudanças, certamente elas estão acontecendo no maior nível no mundo espiritual. Amém, meus amados? Eu, como o Valmir disse, eu sou o Nadinho, Aguinaldo Fernandes. Eu estou no Evangelho, confirmei com meu irmão, e é isso mesmo, em dezembro de 1972, com 9 anos de idade, no dia do meu aniversário, eu cheguei a uma igreja evangélica pela primeira vez. Tenho 52 anos, tenho 3 filhos, 3 netos e um quarto que está chegando aí, para a glória do Senhor. Eu sou muito agradecido ao Pai por estar aqui, e eu quero ser objetivo numa meditação apenas, que quero fazer aqui com vocês. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra, e à medida que a gente vai lendo, estudando a palavra pelo Espírito Santo, a gente vai tendo a compreensão do quanto precisamos conhecer a palavra e crescer em Deus. Então eu quero aqui nessa noite só fazer uma meditaçãozinha com vocês, fazer um paralelo de Gênesis, pegar algo de Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4 e algo de Atos 1, 2, 3 e 4. Gênesis fala da criação e Atos fala de um novo início, a história da igreja na terra. O Novo Testamento, ele só é entendido se nós conhecermos o Velho Testamento. E o Velho Testamento sem o Novo seria uma mentira. Então não dá para falar da palavra de Deus usando apenas Novo ou Velho Testamento. A palavra de Deus é a sua palavra. Então eu quero nesse momento pedir que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, que o Espírito Santo de Deus nos conduza aqui nessa meditação que nós vamos fazer. Amém, meus amados? E quero com essa meditação olhar com vocês a obra do Espírito Santo na vida da igreja. O que o Espírito Santo gerou no início da era da igreja de Atos, porque na verdade a igreja é uma instituição que existe desde antes da fundação do mundo, pois o Pai projetou a igreja e o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Então nós vamos falar da igreja a partir de Atos, mas ela já existe desde antes da fundação do mundo, já estava no coração do Pai. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando nós lemos esse versículo 2 de Gênesis, e vemos uma terra sem forma, vazia, e essa palavra vazia no grego quer dizer vaidade, ou seja, sem sentido. E quando nós lemos Gênesis capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, parece que Deus criou o céu e a terra, e Deus sendo quem Ele é, Ele não poderia ter feito uma terra sem forma e vazia. Algo aconteceu nessa terra.
Então, cronologicamente, biblicamente, quando nós chegamos em Isaías capítulo 14, versículo 12, e também em Isaías capítulo 45, versículo 18, nós vemos que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Diz lá em Isaías 45 que Deus não fez a terra sem forma e vazia. E em Isaías 45, 18 diz que aconteceu algo com a terra. Que Satanás, na sua rebelião no passado de Deus, quando ele foi expulso do jardim de Deus, ele foi lançado à terra. Então cremos que houve um período, algo aconteceu entre Gênesis capítulo 1, um tempo, e Gênesis capítulo 1, versículo 2. Do versículo 1 ao versículo 2, algo aconteceu com a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus expulsa Satanás da sua presença e o lança à terra. Satanás e a terça parte dos anjos são lançados na terra. E eu creio que nesse momento a terra se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. A terceira pessoa da Trindade estava sobre a terra. E eu quero que você olhe comigo, Atos capítulo 1, que coincidência ou não, mas não é coincidência, a palavra de Deus na sua perfeição e totalidade. Quando nós lemos o versículo 2 de Atos, quando começa a era da nova criação, Jesus Cristo morre, ressuscita, dá ordem aos discípulos para ficarem em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo, e é isto que Lucas retrata em Atos capítulo 1. O mesmo Lucas, o médico que escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve os atos, os primeiros atos da igreja, quando a igreja começa em autoridade e poder, depois de Jesus ressuscitar, ele fica 40 dias andando com os discípulos com um corpo incorruptível, com o corpo que nós teremos na eternidade, coisa louca, um corpo que passa por parede, mas ao mesmo tempo se alimenta. É este corpo que nós receberemos, esse corpo velho, essa carcaça aqui, nós receberemos um corpo incorruptível, louvado seja o nome do Senhor por isso. E no versículo 2 ele começa a narrar, e ele diz que, ele começa no versículo 1 para entendermos o versículo 2, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, só chegar até aqui, versículos 2 de Atos 1, semelhantemente a Gênesis capítulo 1, versículo 2, menciona a pessoa do Espírito Santo. Quando Lucas fala no capítulo 24, que os discípulos, ele se apresenta aos discípulos, e diz, soprou o Espírito sobre eles e abriu o entendimento, Jesus diz aos discípulos que eles já estavam identificados com a morte e com a ressurreição, mas que eles precisavam ficar em Jerusalém para se identificar com o batismo do fogo. Eles já tinham no batismo da cruz, a morte do velho homem, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 6. Mas eles também se identificaram com a nova vida, a ressurreição, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas faltava algo mais. Eles precisavam receber o Espírito Santo. Eles já tinham um Espírito novo. Eles já eram habitação, o templo. Mas eles precisavam de um batismo de fogo. Como a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava, a igreja também precisava de algo para dar significado e sentido, propósito e realidade. E aí, aqueles 120 irmãos estavam ali, depois de 10 dias da ascensão de Cristo, eles estavam ali, esperando a descida do Espírito Santo, tremendamente. E o que acontece? Gênesis capítulo 2, diz da criação do homem, que Deus cria o homem do pó da terra. Isso é fantástico, irmãos. O Velho Testamento é uma figura da realidade. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós precisamos encontrar a igreja, o Pai,
os inimigos do Pai e o propósito do Pai para a nossa vida. Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz que depois de Deus, diferentemente de haja luz e houve luz, haja separação da parte seca das águas, diferentemente de tudo isso, Deus forma, desenha o homem do pó da terra. Imagina na tua mente, Deus formando um homem do barro, do pó da terra. Está lá no chão. Adão estava lá. Ele estava formado, mas ele não tinha vida. Diz a palavra de Deus em Gênesis 2, que Deus, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, Adão estava formado, mas ele não tinha objetivo na sua vida. Precisava acontecer algo. E aí, Deus sopra da sua boca. Esse vento aqui, ó. Esse fôlego de vida que nós temos. O que Deus fez em Gênesis 2? Ele indica aquilo que ele iria fazer com a igreja em Atos capítulo 2. Pula para Atos 2. A igreja está reunida lá no capítulo 1. Lucas fala o motivo. Jesus mandou a gente ficar aqui para receber poder. Ou seja, precisaríamos receber um dunamis. No versículo 8 de capítulo 1 ele diz: vocês receberão poder. Essa palavra poder quer dizer dunamis. Em algumas versões diz virtude, ou seja, capacitação sobrenatural para viver a nova vida. Adão precisou de um sopro de Deus. Assim, na segunda criação na igreja, não basta a gente nascer de novo. É extraordinário quando nós nascemos de novo, a identificação com a morte e a ressurreição. Mas nós precisamos da obra completa. Nós precisamos da glorificação. Não basta sermos batizados nas águas para sermos salvos. Precisamos ser batizados no fogo para sermos capacitados para viver. Assim como Adão precisou de um sopro de vida, nós, a igreja, não podemos nos mover, não podemos fazer nada, absolutamente nada, como igreja, se nós não recebermos o sopro do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E a gente vê aqui, no versículo 2 do capítulo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Percebe aqui? Um som, mas foi um vento. Como Deus soprou nas narinas de Adão para ele viver e se mover. Deus soprou sobre a igreja o seu fôlego de vida, a terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo, para nós nos movermos pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? Que coisa gloriosa, que coisa extraordinária. Aquilo que o Espírito Santo já pensou em você. Somos resultado do sopro de Deus. Temos um fôlego de vida natural, mas hoje nós também temos um fôlego de vida sobrenatural. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Pai soprou, o Senhor soprou. Jesus disse em João 14, se eu for, eu vou pedir para o Pai enviar um outro semelhante a mim. Não fique com o coração turbado, Ele virá, Ele descerá. E naquele dia, em Atos 2, como em Adão, a igreja recebeu a condição para se mover e para ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é a vida do Espírito. Olha, não se conforme em ser um crente salvo. Há muitos crentes salvos que estão como Adão, inertes, não caminham, não testemunham, não são uma bênção, são salvos, já são vencedores porque entraram na vida eterna, mas vivem como derrotados, porque não receberam ainda o sopro e o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Tem muito mais do que a salvação foi só uma correção de rota, porque o projeto de Deus é que nós reinemos, e para nós reinarmos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Uma coisa, algo muito apaixonante, não daria tempo, né? Mas nós sabemos que Atos capítulo 3, se você marca a Bíblia,
se você costuma marcar a Bíblia com cores, Atos capítulo 3 é uma parte negra na história do homem. Porque Atos 3 fala da queda do homem. Desse homem que o Senhor dá a ele em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, poder, autoridade e domínio. Em Atos capítulo 3, em Gênesis capítulo 3, a serpente comparece a Eva. Ela não comparece a Adão. Ela comparece a Eva primeiro porque Adão traz a figura de Cristo. Ela comparece a Eva, que traz a figura da igreja, dos homens. E em Gênesis 3, a gente vê Satanás se apresentando ao homem e oferecendo algo a ele melhor do que Deus tinha oferecido. Já pensou que coisa louca? Eva ouviu Satanás, o rebelde contra Deus, que o melhor que Deus tinha para o homem, Deus escondeu. Convenceu Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que na verdade era o ponto central da aliança entre Deus e o homem, não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, relatando a dependência que o homem deveria ter e viver debaixo do governo de Deus. O que acontece? No versículo 6 de Gênesis 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7, eu até hoje não entendo porque a Bíblia, eu quero entender melhor esse texto. A Bíblia diz que abriram-se então os olhos de Adão e Eva. Interessante que os olhos foram abertos, mas eles perderam de vista Deus. Eles se tornaram cegos. Adão e Eva enxergavam muito bem, porque eles enxergavam Deus. Deus se apresentava àquele casal na viração do dia. O governo de Deus estava sendo estabelecido, mas eles se rebelaram contra Deus nas suas escolhas, e ninguém é o mesmo após a cada escolha. E diz a Bíblia que os olhos de ambos foram abertos. Os olhos foram abertos para aquilo que é morte, para aquilo que é separação de Deus. O homem agora se torna o centro de sua própria vida, com uma natureza má e perversa. Eu e você estávamos em Adão nesse ato. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós estávamos em Adão. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós nos rebelamos contra Deus. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, nos tornamos separados de Deus em Adão. Morremos para Deus em Adão. A parte do relacionamento. Então a gente vê morte e cegueira espiritual. Nós vemos em Gênesis 3 a queda do homem. O que a gente vê em Atos 3? O Espírito Santo sopra na igreja, como soprou em Adão a vida natural. Em Atos 2, sopra a vida sobrenatural. Vemos agora aqui em Gênesis 3, a queda do homem. O homem perdendo a visão. O que a gente vê em Atos 3? Pedro é cheio do Espírito Santo. Ele que tinha negado a Jesus, pisado na bola com Jesus lá há 51 dias atrás, mais ou menos, né? Agora ele foi cheio do Espírito Santo, ele tinha negado Jesus. Ele é o primeiro que se levanta com a voz da igreja. Jesus tinha falado, e o Wagner já mencionou, que ele seria um instrumento do Senhor. E as pessoas até confundiram que fizeram dele papa, mas ele era um servo. E o que acontece? Em Gênesis 3, ele está entrando para orar. Que interessante, diz que ele está entrando no templo. Era ainda o templo de Salomão, a igreja não tinha prédio para a igreja, não tinha nada, a igreja estava sendo perseguida. Mas, Atos 3, ele está entrando no templo, mas agora debaixo de uma nova ordem. O que acontece? Vocês sabem da história. Tinha um homem aleijado. A Bíblia diz que, de nascença, não andava. Era colocado na porta do templo formosa. A porta do templo era formosa porque era uma porta formosa, construída de bronze. Um lugar onde as pessoas paravam para
contemplar tudo aquilo. Figura da realidade que seria a igreja. O que acontece? Ele está lá pedindo esmolas. Pedro chega e diz para ele assim, ó: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o cara levantou e andou. Em Gênesis 3 nós vemos o homem caindo. Em Atos 3 nós vemos o homem pelo poder do Espírito Santo se levantando. Não tem coincidência na Bíblia, tem ação de Deus, tem Deus se movendo, sabe? O que me é interessante, irmãos, é que em Gênesis 3 nós vemos Eva, que representa a igreja, porque Eva saiu de Adão, como eu e você saímos de Cristo na cruz. Por isso que Jesus foi furado do seu lado, por isso que ele não morreu, ele só dormiu. Adão também não morreu para ter Eva, ele só teve um sono. Jesus teve um sono, ele não poderia morrer, porque de uma certa forma morreu, mas ele não poderia morrer, porque o orgulhão da morte é o pecado, e nunca houve pecado em Jesus, amém, irmãos? Mas o que é interessante dizer aqui a vocês, é que em Gênesis 3, Satanás fala com Eva, mas em Atos 3, a igreja cheia do Espírito Santo, ela fala com os homens e cala a boca do diabo. E é interessante também que em Gênesis 3 o homem perde a visão, mas depois daquele acontecimento da cura daquele aleijado, a Bíblia diz em Atos capítulo 3 versículo 12 que todos ficaram olhando. Vou ler. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Presta atenção nisso. Vocês estão fitando os olhos em nós. Aquele milagre chamou a atenção daquelas pessoas. Olha que coisa tremenda. Em Gênesis 3, um indivíduo perde a visão, mas em Atos 3, os olhos dos homens são aguçados pelas coisas que Deus está fazendo através da igreja. Que visão gloriosa. Tenta você imaginar, crie isso na tua mente. Aquele homem curado, a Bíblia diz que ele entrou pulando e saltando, se alegrando em Deus, porque Jesus tinha prometido que a igreja, no poder do Espírito Santo, iria fazer obras maiores do que ele. E está aqui Pedro curtindo tudo isso. Que coisa extraordinária. Uma grande visão. O que uma visão faz? Adão e Eva perderam a visão. Cristo veio e restaurou a visão. E agora os homens estão percebendo a glória de Deus. Mas é magnífico, irmãos. E para terminar, eu quero só deixar aqui só 2 pontinhos para os meus amados, dos efeitos na vida de uma comunidade, de uma igreja local, quando essa igreja recebe esse sopro divino, e os seus olhos espirituais são abertos e se ganha uma grande visão. 2 efeitos poderosos numa igreja local, porque isso aqui é uma igreja local, irmãos. A igreja do Senhor na terra, a igreja do Senhor em uma nação, em uma cidade, mas aqui nós estamos numa igreja local, a igreja do Senhor no Imirim. Sabe por que ao longo desses anos, com todas as lutas que essa igreja teve, pecado de talvez pessoas que entraram aqui, que não souberam lidar corretamente, que se esqueceram que precisavam ser cheias do Espírito Santo, sabe por que isso aqui não fechou? Porque isso aqui é igreja do Senhor nunca fecha, ela não fecha. E eu quero dizer para você, Deus te mandou para cá, para te preparar, para daqui uns anos, se Jesus não voltar, você vai falar: pelo amor de Deus, a gente não imaginava o que ia acontecer aqui,
mas vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus está soprando sobre nós aqui, a vida dele, nos dando visão. Pessoas vão andar, pessoas vão caminhar literalmente, a glória do Senhor vai se manifestar. Nós teremos problemas, nós vamos ter que dar um jeito nessas portas aí, não sei como é que a gente vai fazer, mas haverá uma maneira de receber tantos quantos serão afetados pelo poder de Deus. E eu quero terminar aqui. Já passei 5 minutos do que o Valmir me disse. Gênesis 4. Pecado entra no mundo. Rapidamente, irmãos. O que acontece? Quando Deus estabelece a família, o casamento de Adão e Eva, se você estudar o casamento de Adão e Eva, como Deus forma Adão, como Deus forma Eva, você vê Cristo e a igreja. Quando a igreja, por meio de Eva, peca, logo o pecado traz a assolação e a destruição rapidamente a quê? A família. Porque Deus disse que a família iria governar. A família é a expressão do reino de Deus. Por isso que toda a luta do diabo é contra a família. O que é uma igreja local? É o ajuntamento de famílias salvas. É uma família. Por que a igreja é a família de Deus? Porque é o ajuntamento de famílias. Quantas lutas das nossas famílias, não é, irmãos? João 10,10 diz que o diabo veio para matar, destruir e roubar. E ele vem contra a família, porque ele odeia a família. Mas ele não odeia a família, ele odeia a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é aquela que o Senhor colocou no lugar dele o diabo de Lúcifer. Lúcifer era o guardião da presença de Deus. Deus substituiu Satanás e decidiu que a igreja seria o guardião da presença de Deus. Então ele tem um ciúmes, uma raiva, um ódio da igreja. Mas o dono, o noivo, o esposo da igreja, ele já decretou a sua morte, a sua destruição. Ele já está debaixo dos pés do esposo da igreja. Mas voltando para Gênesis 4, a gente vê aqui uma coisa muito triste. No versículo 8, o Valmir já falou um pouquinho. O primeiro homicídio. Não é homicídio. É um assassinato, mas qual é o nome? Quando um irmão mata o outro irmão, tem um nome. Alguém poderia me ajudar? Não é assassinato, mas vai. Bora lá. O que acontece? O pecado entra no mundo. Os filhos de Adão e Eva. Olha só. Esse homem e essa mulher que tinham um relacionamento íntimo com Deus. O pecado entra, fogem da presença de Deus, fazem para si roupas de folhas de figueira, indicando que agora o homem, debaixo do pecado, ele queria dar conta da sua vida, da sua maneira. Jesus vai lá, em Gênesis 3, mata um cordeiro, derrama o sangue do cordeiro e coloca em Adão e Eva a pele do cordeiro, indicando aquilo que ele iria fazer por mim e por você. Nós seríamos justificados pelo sangue de Jesus e seríamos cobertos por ele, não é? E aqui diz o texto que por conta de uma questão de oferta aceita e não aceita, como o Valmir disse aqui, no versículo 8, disse Caim a Abel, os filhos de Adão, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel. É isso que o pecado faz. É isso que a morte espiritual faz. Destrói os relacionamentos. Sabe, irmãos, depois que entrou o pecado no mundo, nós perdemos a capacidade de nos relacionar corretamente, de nos relacionar bem, porque o pecado tornou o homem o centro de si mesmo, e as nossas relações são naturalmente egocêntricas. O homem é egocêntrico. O que destrói uma família? O ego. O que destrói um lar? Quando um filho, no seu ego, decide ter uma decisão totalmente oposta àquela que o seu pai, sua mãe orientou. O que destrói um casamento? Quando o ego de um homem se levanta contra a sua esposa, contra os seus filhos. Então diz aqui em Gênesis 4, que o pecado trouxe a morte nos relacionamentos. Olha o que esse indivíduo diz.
No versículo 9. Deus aparece, diz o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Como assim, Deus? Eu tenho responsabilidade sobre meu irmão? Eu tenho que cuidar do meu irmão? Ema, 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 como o meu irmão sempre disse para a gente, brincava muito com a gente, Hermelino Matarazzo, né? O mundo diz o quê? Ema, 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 cada um com o seu problema. Você que se vire, afinal de contas, Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide dela. Isso é que a gente lê nas traseiras dos caminhões, não é assim? Isso é verdade. Mas isso é verdade no reino do pecado, no reino das trevas. Isso é a declaração de Caim. E o que eu tenho que ver com meu irmão? Estou nem aí com meu irmão. Mas em Atos 4, olha lá, só um versículo. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. O Espírito Santo veio, a glória de Deus se manifestou. Em Atos 4, versículo 32. Que palavra difícil, né? Fratricídio. Fratricídio. Foi isso que Caim cometeu, um fratricídio. Matou o seu irmão por conta do pecado. E é interessante, sabe, irmãos, que lá na Epístola de João, diz que quando nós não amamos o nosso irmão, nós estamos assassinando-o como Caim. Deus elevou a coisa na graça. Atos 4:32, da multidão dos que creram, era olha só, em Gênesis 4, um cara que não tem nada a ver com meu irmão, não estou nem aí com ele, o homem no centro. Mas em Atos 4, o Espírito Santo foi derramado, uma nova ordem. Sabe qual foi o efeito? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha que contraste da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo traz um tremendo comprometimento. As pessoas começam a interagir saudavelmente, cuidar e servir umas às outras, muito mais do que o amor de pai e filho natural, de irmãos, mas com um amor ágape, o amor que o Espírito Santo de Deus derrama. Esses irmãos aqui começaram a viver em comunidade. Por isso que eu gosto do nome da igreja que o Senhor nos colocou, comunidade da graça. Ou seja, a graça que nos salvou nos coloca para viver em comunidade. Coisa que Caim e Abel, os filhos de Adão, não puderam manter. Comunidade por causa do ego. Mas quando o Espírito Santo vem sobre uma igreja local, e esses irmãos estão sendo cada vez mais cheios do Espírito Santo, meus amados, o perdão é o ápice das relações, a paciência, o começar de novo, o não desistir do outro, ter esperança, acreditar que vai dar certo, vamos começar de novo, erramos aqui, mas nos acertamos, vamos em frente, vamos corrigir a rota. Isto é obra do Espírito Santo na vida de um povo. Nós, a igreja, não matamos os nossos irmãos no nosso coração. Nós a cada dia não temos nada nosso próprio, tudo é do Senhor. O Valmir falou de doação, que nós doamos. Nós não doamos nada, irmãos, porque lá em Hermelino nós não temos nada, como vocês não têm nada aqui também. Tudo é do Senhor, foi do Senhor. Estava lá em Hermelino, ele falou: agora eu quero que vá lá para o Hermelim, porque isso aqui é meu. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não temos nada próprio. Nós não temos nada próprio. A nossa casa não é mais nossa, é do Senhor. Vai usar para a célula. O nosso sofá não vai mais ser o sofá ideal. Vai ter que trocar, vai ter que reformar o sofá.
A parede vai sujar um pouco mais rápido, vai ter que investir recurso financeiro para reformar a casa mais rápido, mas haverá uma grande bênção e manifestação da glória do Senhor, porque o Espírito Santo gera isso no nosso coração, um profundo sentimento e amor pela vida dos outros, e uma vida que interage com o outro. E por fim, eu até trouxe aqui, eu sei que o Wagner já viu isso, irmãos. Eu não me preocupo em ser um pregador, eu quero conversar com vocês. Eu saí da comunidade hoje e voltei lá, porque eu falei para minha esposa, eu preciso voltar lá porque acho que é algo que o Espírito quer ministrar ao coração daquele povo, e eu vou levar, e vou contar para vocês. Antes, porém, é Gênesis 4. Impressionante, eu fico assim impactado com a Bíblia. Deus é demais, diga assim, Deus é demais. A palavra de Deus é perfeita. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não vai passar. Construa a sua vida sobre a sua palavra, não sobre os seus sentimentos. Construa a sua vida sobre a palavra de Deus, não sobre os teus sentimentos, mas pelos sentimentos de Deus que estão expressos em sua palavra, amém? Atos 4, rapidinho aqui, no versículo 2, o Valmir já disse, do 2, 3, 4 em diante, diz que houve uma coisa muito séria de oferta, de entrega de oferta lá. E por causa de uma oferta que foi entregue, eu tenho muito respeito por isso que foi dito, mas estranho, né? 2 filhos levam uma oferta para Deus, e Deus rejeitou uma, mas disse para ele, mas não tem problema. Eu aceitei a oferta do teu irmão, mas o pecado está na porta, cuidado, abre teu olho, eu não estou te rejeitando, se você proceder direito vai dar tudo certo. Mas Deus recebeu a oferta de Caim, e Abel matou seu irmão por isso. Por quê? Porque, me ajudem irmãos, eu estou pregando, já preguei sexta, preguei ontem até 10h30 da noite, preguei hoje de manhã. Caim matou Abel, certo? Por causa dos ciúmes da oferta. Deus aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque Caim foi lá, plantou, esperou crescer, teve o resultado e trouxe para Deus. Abel não. Abel, quando Deus falou de uma oferta, ele foi lá, pegou de uma bezerrinha, de uma ovelhinha novinha, que poderia crescer, poderia casar, poderia gerar filhos, depois trazer 2, 3 para Deus. Não, ele foi lá, pegou das primícias, matou a ovelhinha e entregou para Deus. Deus aceitou. Por quê? Porque o Valmir já falou que Deus está interessado nas primícias. Vocês viram aqui em Gênesis 4 a oferta? Terminando então nessa noite, Atos 4, versículo 36. José, presta atenção nisso, irmão. O que eu vou te dizer aqui, olha, talvez você possa ter achado estranho, porque tem sido uma vergonha. Tem sido uma vergonha a maneira que, infelizmente, grande parte do povo evangélico tem tratado com dinheiro. Tem sido uma vergonha. Eu sou um pequeno comerciante, eu tenho um pequeno negócio, eu tenho contato com empresários todos os dias. É muito triste. A gente vê os escândalos e a maneira que a igreja fala sobre dinheiro. Mas aí Satanás quer que a gente fique envergonhado e se cale e não fale de dinheiro. Porque quando você vai falar com o ímpio, o assunto que ele trata sempre é dízimo. Interessante, ele podia falar de tanta coisa, mas ele fala de dízimo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe o poder que há e o que acontece na vida de alguém que reconhece não simplesmente os dízimos e as ofertas, mas o princípio das primícias, de Deus ser o primeiro. Diz o texto aqui no versículo 36, que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre,
como tivesse um campo. Esse texto não nos deixa claro, Arthur, se ele tinha 10 campos ou 11 campos. Não está dizendo que ele tinha só um. Mas a impressão que eu tenho quando eu leio é que parece que ele tinha um campo. Só tenho uma impressão, eu não posso afirmar. A igreja estava sendo perseguida por causa do nome de Jesus. Os irmãos eram desempregados porque confessavam Jesus. Outros eram mortos. Era um preço alto confessar Jesus e ser um cristão. Testemunhar Jesus, você pagava com a vida. Hoje, alguns para testemunhar Jesus cobram 5, 6, 7 mil reais. É loucura, né? É doido o negócio desse. Os caras morriam por dar um testemunho da fé. Hoje a turma recebe muita grana para testemunhar da fé. É uma coisa estranha. Eu acho que falta o fogo do Espírito Santo, né? Mas diz que esse homem deu um campo. Ele vendeu o campo e trouxe o preço do campo e o depositou aos pés dos apóstolos. Então eu queria só destacar para vocês que o Espírito Santo vem sobre uma igreja local. Nós recebemos uma visão espiritual da obra de Deus. Nós começamos a viver em comunidade. Não temos nada próprio. E tudo aquilo que temos, que não é mais nosso, se torna à disposição de Deus. Olha, eu queria confessar algo a vocês. Eu creio, irmãos, que eu estou aqui hoje com 52 anos, falando essas coisas com vocês. O meu irmão Wagner aqui, estava vendo meu irmão, ministrando. Conheço a história do meu irmão de temor diante de Deus, de verdade diante de Deus, como conheço também a do Valmir. Eu tenho aqui nas minhas mãos, irmãos, um quadro. Efésios, ele está bem assim estranho, ele é antigo. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Qual a história desse quadro? A Comunidade da Graça, quando fez em Emelino Matarazzo, quando comemorou o seu 11º aniversário, eu fui visitar minha mãe, esse quadro estava pendurado lá. Aí eu comecei a conversar com a minha mãe sobre a história desse quadro. Eu falei, puxa mãe, eu vivi, irmãos, 8 anos da minha vida, eu via todos os dias esse quadro porque eu dormia na sala. Eu venho de uma família de 5 irmãos, a nossa casa tinha 2 quartos, depois de muito tempo veio ter 2 quartos, tinha só um quarto, né, Wagner? Era uma cozinha, um banheiro e um quarto. Olha, depois de muito tempo, 5 filhos que dormiam num quarto que não tinha sala. Depois, tinha 2 quartos e uma sala. Como tinha 4 dormindo num quarto, que tinha 2 beliches, eu passei grande parte da minha vida dormindo no sofá. E esse quadro ficava lá, na sala. Eu passei a minha adolescência, a minha juventude, olhando todas as noites para esse quadro. Eu acabei anotando todas essas coisas e datas, naquele dia que a minha mãe me disse que eu podia colocar, que não é meu, é da nossa família, colocar esse quadro lá numa sala na comunidade para a gente não esquecer. Sabe, irmãos, como esse quadro foi parar na nossa casa? A gente vem de uma família de oleiro. Nós morávamos em Vila Nova Curuçá. Meu pai batia tijolo com a minha mãe, depois foi vender cartucho, depois foi ser vendedor de alimento no atacado. Chegamos ao Evangelho em 72. Íamos congregar lá na Penha. Era fantástico. A gente ia congregar na Penha, ficava admirado, porque a rua era asfaltada e tinha luz mercúrio. Onde nós morávamos não tinha luz e não tinha asfalto. Éramos pobres, não miseráveis, pobres. E havia um desafio naquela igreja, Valmir. Eu fico vendo isso aqui, Wagner, parece que Deus persegue a gente nessa área. Parece que Deus tem uma história com a minha família, irmãos. Nós íamos para a igreja naquela época,
dentro de um fusquinha, pai e mãe na frente, e 5 irmãos atrás. Como ia? O carro do meu pai não tinha o sonzão, então tirava a tampa, e nós sentávamos lá no chiqueirinho do fusquinha. 2. E para nós aquela igreja, irmãos, eu ia congregar, amados, eu só tinha uma calça. Eu tinha uma calça cor de laranja. E um tênis Bamba monobloco branco. Que a gente lavava, às vezes. Ia para o culto de manhã, chegava, tinha que lavar rápido. E às vezes passar o ferro quente, a calça era laranja, mas ela tinha algumas partes amarelas. Porque a gente era gente limitada. Houve um desafio naquela igreja de expansão do reino de Deus. Nós queríamos construir um prédio. Era um prédio alugado lá na rua Paracanã, número 15A. Irmãos, e o pastor, eu não quero julgar o que ele fez, mas ele disse que quem desse a melhor oferta iria. Não, na verdade ele não disse. Ele pediu que as pessoas levassem uma oferta. Naquela época, irmãos, eu tocava guitarra na igreja assim, do lado do púlpito, naquele domingo. Foi no dia 12/11/1976, porque o pastor escreveu aqui. Ele disse que Deus tinha tocado no coração dele, e ele ia fazer algo que não estava acostumado, queria entregar um quadro para a família que deu a maior oferta. Penha, um bairro, naquela época já, não é, Wagner? Eu sentado, irmãos, quando aquele homem fala, eu queria dar esse quadro para uma família que entregou a oferta no maior valor. Ele foi específico, só achei aquele estranho. E quando de repente ele chama o meu pai, eu tomei um susto. Eu falei, como assim? Como assim, meu pai? Como assim? A gente não estudava escola particular, não tínhamos carro bom, não tínhamos muita roupa, tínhamos o necessário. Tinha tantas pessoas ricas naquela igreja, tinha gente rica lá, irmãos. A gente via pelos carros, a gente via pelas roupas. Meu pai ganhou, foi estranho. Depois de um tempo, meu pai comprou um terreno em Vila Nova Curuçá. Eu preciso dar esse testemunho aqui, Valmir, porque talvez eu vim aqui essa noite para dizer isso a vocês. Meu pai é um representante comercial, irmãos, comprou um terreno. Deus o abençoou por esse ato aqui poderosamente. O pai comprou um terreno na melhor rua de Vila Nova Curuçá. Para nós não era a melhor rua, Wagner, Rua Vinhado. Irmãos, era uma rua asfaltada. Era a rua dos ricos porque era asfaltada. Os meus contemporâneos sabem do que eu estou falando. Irmãos, quando nós nos convertemos em Vila Nova Curuçá, levava mais de uma hora para chegar naquela igreja de ônibus. Nós íamos de ônibus, crescemos, né, Wagner? Íamos de ônibus na escola dominical. Chegávamos às vezes 3 horas da tarde de ônibus da escola dominical, almoçávamos, tomávamos banho, 4 horas da tarde estávamos no ponto para voltar para a igreja. Chegávamos em casa segunda-feira, às vezes chegávamos no outro dia, num domingo como esse. O culto terminava 10h30 da noite, e às vezes nós íamos para o ponto, porque o pai agora já estava trazendo as pessoas idosas no carro, não é, Wagner? E nós oferecíamos o nosso lugar, irmãos. Sabe o que aconteceu lá em Vila Nova Curuçá? Era longe da Penha. Começou a se formar filas de pessoas que iam para a Penha, porque nós anunciamos Jesus. O ônibus começou a ir com 10, com 15, com 20, com 30, 40. Precisamos abrir uma igreja em Vila Nova Curuçá. O pastor falou, muitas pessoas se converteram, foi um avivamento, né, Wagner? Nós naquele bairro à noite, nós pegávamos violão, passávamos nas ruas cantando, irmãos. Não tínhamos apostila, não tínhamos esses recados. Precisamos abrir, fazer alguma coisa, uma igreja lá. Vai o seu Carmo Fernandes, irmãos, e falou, eu tenho um terreno.
usa o terreno para a igreja. Eu falei, meu Deus, estava de olho nesse terreno. E nós de sábado, irmãos, construímos um prédiozinho de bloco, com telha brasilite, com cimento, no chão. Até o último dia que fiquei naquela igreja local, estava daquele jeito. E ali nós começamos a servir o Senhor, em Vila Nova Curuçá. E meu pai doou o terreno. Sabe, irmãos, eu quero concluir aqui. Quando o Espírito Santo vem sobre uma igreja local, o nosso prazer é investir nas coisas eternas, no reino de Deus, na igreja. Eu tenho 3 filhos, irmãos. Os meus filhos são doadores. Eu tenho um filho que trabalha, ele tem 40% do seu salário comprometido com as coisas do reino de Deus. Dízimos, ofertas e investimento na vida do próximo. Eu falo, filho, você é doido. É estranho, a gente fala, ensina e depois fica com medo quando eles começam a fazer as coisas. O meu filho mais novo, eu tenho até medo de falar as coisas para ele, porque ele quer dar, ele quer entregar. Estava falando para o Valmir. O meu filho começou uma célula, irmãos, num bairro que não tinha nenhum cristão lá, no Butujuru, em Mogi das Cruzes. Ele já multiplicou, eu creio que mais de 20 células em Mogi das Cruzes. Há 1 mês e meio ele começou uma célula. Essa semana nós estamos no Vida Vitoriosa. Sabe quantos jovens ele levou do Butujuru para o encontro Vida Vitoriosa? 40. 40 jovens. Eu falei, Deus, o que é isso? Sabe, irmãos, eu creio que foi a maneira que o meu pai lidou com o dinheiro. Eu sou pastor de uma igreja local, irmãos, que eu não consigo explicar as coisas que acontecem lá financeiramente. Estamos também numa região pobre. Chegamos lá, alugamos aquele prédio. O Senhor nos deu o prédio, compramos a propriedade do vizinho, compramos a propriedade do outro, compramos o fundo, irmãos. Abrimos 3 congregações, com um prédio, uma com prédio próprio, a de Mogi das Cruzes e prédio próprio, é uma coisa assim impressionante. De onde vem isso? Sabe de onde vem? Quando eu peguei esse texto, esse quadro, 12/11/1976, na passagem do 9º aniversário, deixamos com o irmão Carmo e sua família essa pequena recordação. Aquele homem não sabia o que o Espírito estava movendo ele. Aí ele escreveu aqui, Wagner, letra do pastor Nelson, meu irmão, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai, e será dado para vós, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Irmãos, há mais de anos que na minha casa, eu quero dizer para você que eu tenho muito mais do que eu preciso de coisas. Deus me surpreendeu. Eu não tive dinheiro para fazer uma faculdade. Para a glória de Deus, o Senhor permitiu que o meu irmão fizesse. Eu não tenho um curso universitário. Aliás, eu não tenho um 2º grau completo. Para a glória de Deus, os meus 3 filhos têm faculdade, nível superior. Eu moro numa casa que não preciso daquele modelo de casa. Deus me colocou coisas nas minhas mãos que eu nunca pedi e nunca imaginava. E tudo isso está relacionado à visão e ao legado do teu avô, Arthur, de uma semente. Porque quando nós perdemos o medo de entregar, irmãos, eu creio que parte de tudo aquilo que tem acontecido no meu ministério e na vida do meu irmão Wagner tem a ver com esse ato da fé de um homem pobre que mesmo tendo pouco, ele foi o que contribuiu dolorosamente. E é isto, e é esta obra que o Espírito Santo gera. Eu escrevi para eu não esquecer.
Nós, filhos, nunca soubemos quanto o pai ofertou. Só sabemos que foi a maior oferta em valor. E eu escrevi isso em 12 de 2012, no dia do meu aniversário. 36 anos se passaram. E eu escrevi aqui para não esquecer, em Gálatas 6, 7 e 8. Tudo o que semear, ceifará. O que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Quando nós falamos de dinheiro aqui, irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Eu quero dizer para você, Barnabé deu o que tinha, porque a visão que ele tinha da igreja, a visão que ele tinha de vida em comunidade, fez com que sua oferta subsidiasse a implantação do reino de Deus naqueles dias, contra o governo de Roma. A oferta do meu pai tem deixado um legado espiritual para a nossa família, de muitos anos, que o tempo, a ferrugem e a traça não poderão roubar de nós, porque Deus diz que Ele jamais se esquecerá daquilo que nós entregamos. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela perde o medo de entregar. Sabe por que nós não damos? Porque nós temos medo. Irmãos, teve dias lá em Ermelino Matarazzo, que por causa do mover do Espírito Santo, terminava o culto sem nós pedirmos. Ficavam 6 carros na porta da igreja, para a construção do prédio, para comprar ar-condicionado. Impressionante. Estamos lá há 14 anos. Teve um irmão que me entregou a única coisa que tinha, o seu carro. E eu sei que ele entregou, ele não esperava receber as coisas que Deus deu a ele. Mas o que ele tem hoje é um absurdo. Ele não deu esperando receber. Mas acontece que quando nós entregamos pelo Espírito, nós nos colocamos na posição de receber da parte de Deus. E ninguém vencerá Deus em dar. Eu peço perdão por ter passado o horário. Amém? Que o Espírito Santo possa vivificar aquilo que você ouviu ao longo desses dias na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Som. Este meu amigo, pastor, foi quem, compartilhando estas verdades há alguns anos atrás, me levou a orar, ouvir o Espírito Santo e a também entregar um veículo na igreja local. Estava ainda na comunidade sede, uma igreja suficientemente com recursos. Nós não faremos a ceia agora, vocês podem sentar. Vou mudar aqui a estratégia. Vem aqui, Wagner e Nadinho, 2 irmãos que me inspiram muito. Sempre fui estimulado pelo Espírito Santo quando ouço o Nadinho e o Wagner a fazer coisas exageradas. Mas sabe o que me chamou a atenção nesta noite? Primeiro, que eu quero que vocês saibam que pessoas a quem eu e o Wagner convidamos para ocupar aqui o púlpito são pessoas extremamente ilibadas, sérias. Não traria aqui nenhum aproveitador. Não faria isto. Tenho temor de Deus, como os meus irmãos têm. E hoje, iniciando o mês que nós queremos oferecer ações de graças ao Senhor por 3 anos, mês de abril de 2013, eu e a minha casa. Eu, Nádia, Camila, Felipe
e um grupo de irmãos fomos designados a servir ao Senhor aqui, no bairro do Imirim. Neste mês eu creio que o Senhor quer ensinar muitas lições a todos nós. Hoje a grande lição que eu extraí para o meu coração é: ninguém pode deter uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Nenhum homem, ninguém pode deter uma igreja movida e dirigida pelo Espírito Santo. Hoje eu vou tomar o meu lugar de aprendiz, e os dois irmãos, venha mais perto aqui, Nadim e Wagner, eles hoje vão conduzir o restante desta celebração. Wagner e Nadinho, os dois que vão ministrar a nós os desafios espirituais, a ceia, e eu, a Nádia e a Beth peço que vocês duas subam aqui, vamos aqui receber deles. Entendo essa direção do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre cada um de vocês, a quem eu respeito e tenho vocês em alta estima. Wagner agora vai conduzir este momento, em seguida Nadinho e Wagner, dois irmãos consanguíneos, dois pastores do nosso ministério, muito respeitados no nosso ministério. O Senhor, quando olha o meu coração, vê a minha limitação e a minha finitude, coloca gente que possa me ajudar. E hoje colocou os dois irmãos para que eu e você aprendêssemos o que é ser igreja local movida pelo Espírito Santo. Som. Então, irmãos, eu não imaginava que o meu irmão fosse dizer essas coisas que disse hoje. E a história que a gente viveu de vida foi muito mais difícil do que a gente possa contar. Mas o seu Carmo Fernandes, ele foi movido pelo Espírito Santo, sabe, meus irmãos? Meu pai foi movido pelo Espírito Santo. E a nossa oração é que essa igreja seja movida pelo Espírito Santo também. Vocês não são pobres, irmãos, vocês são ricos. Vocês são ricos. Ricos, muito ricos. E nós eu gostaria que hoje, nós não combinamos nada com meu irmão. Vocês podem ter certeza disso. Nós somos moleques. Nós somos homens falhos, pequenos, mas há muita seriedade no nosso coração, né? Então, o Senhor está nos convidando a dar uma resposta nessa noite àquilo que nós ouvimos aqui. E Cristocidência, Ele está dando a oportunidade de você fazer parte de um projeto que se chama Paixão pela Obra de Deus. Se é uma coisa que o meu pai tinha, irmãos, sabe o que era? Era paixão pela obra de Deus. Hoje o Nadinho mora em Mogi das Cruzes, né? Meu irmão e a Beth moram em Mogi. Eu moro na Penha. Eu moro muito perto, irmãos, da nova igreja que foi construída. E a cena mais forte que eu tenho daquela igreja, meus irmãos, era num sábado à noite. Meu pai carregando latas de concreto e amassando concreto para edificar a grande laje da igreja. É muito forte, irmãos, essa imagem que eu tenho.
Eu tenho dito aqui a vocês que eu tenho dificuldade às vezes de entender por que você vem no domingo à noite e não vem no domingo de manhã. Eu acho que hoje o Nadinho deve ter cooperado com você, para que você entendesse o quanto isso é importante para nós. Meu pai ministrou esse valor no nosso coração. Meu pai nos ensinou que domingo é dia do Senhor. Não é o dia de você andar de bicicleta, não é dia de você jogar bola, não é dia de você passear. É dia do Senhor. Então, amados, com toda a simplicidade, nós estamos lançando hoje um projeto. E graças a Deus que coincidentemente foi com a vinda do meu irmão aqui. A gente não planejou isso, né, Valmir? Foi com a vinda do meu irmão. E é um projeto chamado Paixão pela Obra de Deus, onde cada um de vocês vai ter a oportunidade agora de receber na sua mão aquele volantezinho do projeto Neemias. Você não vai pegar só para você. Se sua esposa não está aqui, você pegue o da sua esposa. Se os seus filhos não estão aqui com você, pegue o dos seus filhos. Segure na sua mão, porque eu vou pedir para o meu irmão orar por nós. Gil, eu preciso de 5. Eu, minha esposa, meus 2 filhos e a minha sogra, que está nas clínicas com uma doença gravíssima. Eu peço que vocês orem por ela. Pegaram, amados? Está aí na sua mão? Pegou? Segure aí na sua mão. É individual. Segure aí na sua mão. Segure. Segure aí na sua mão. Ô Ricardo, você está aqui, Ricardo? Eu não tinha te visto. Você viu o Ricardo aqui? Hã? É. Ricardo, fica em pé, Ricardo. É a esposa. Fica em pé, minha amada. A filha. Irmãos, esse rapaz aqui, ele se chama Ricardo Rainha. Carioca. Né? É ourives, trabalha com ouro, é um artista. Trabalha lá perto do Gerson. É um irmão que eu amo tanto. Ricardo, eu te amo tanto, Ricardo. Queria que sua esposa soubesse disso. Sua filha, viu, filha? Eu amo muito esse amado Ricardo, querido, irmãozão do coração, viu, pastor Valmir? Congrega aqui na Zona Norte, na Assembleia, na Seveia. Você é muito bem-vindo, amado. É muito amado, muito querido. Eu queria que você tomasse isso nas suas mãos, porque você vai levar essa ficha para sua casa e a semana que vem você vai trazer preenchida com a quantidade. Esse negócio de dinheiro é um teste, né, irmãos? E eu sei que o Senhor vai mover o seu coração. O Espírito Santo vai mover o seu coração. Eu queria que vocês colocassem em pé com essa folha na mão. Eu queria que você que está dando uma resposta àquilo que você ouviu nessa noite, eu vou pedir para o meu irmão depois, agora, orar por nós, orar por você, né? Ah, pastor, eu não sou aqui dessa comunidade, eu posso participar? Pode. Sérgio, você pode ajudar essa comunidade. Já está na mão dele. Ele sempre sai na frente. Obrigado, viu, amigo? E o Nadinho, ele vai orar consagrando esse projeto, orando por nós. E depois o meu irmão, ele vai ministrar a ceia para todos nós aqui junto com a Beth. Pai, nós, a igreja, temos o privilégio de sermos colocados nesta posição de cooperadores do Teu reino. Obrigado porque quando o Senhor nos convidou a dizimar e a ofertar abundantemente, o Senhor estava nos convidando a vivermos uma vida sem medo, uma vida cuja segurança está em Ti,
quando ofertamos, quando dizimamos, declaramos que Tu és o nosso provedor, o nosso supridor. Até porque o Senhor disse que tudo dessa terra será queimado, só sobrará as nossas vidas remidas e a vida daqueles que nós fomos usados para que eles fossem remidos. Pai, nós Te damos graças que Teu Espírito Santo gere em nós a compreensão divina de que nós não somos dirigidos pelo mamon, o espírito que pousa sobre o dinheiro, quando o Teu Espírito Santo não pousa sobre os recursos. Obrigado porque mamon não é o nosso Deus. O que mamon quer é ocupar o Teu lugar, e nós, ao entregarmos, ao nos esvaziarmos daquilo que colocas em nossas mãos, entramos no campo de fé e recebemos como pai Abraão a provisão de Jeová Jiré. Muito obrigado porque o Senhor vai abundar essa igreja local, porque Tu és o dono dela, Tu és aquele que está provendo essa igreja local. Nós não precisamos nos preocupar com os desafios, pois é o Senhor que move o Teu povo. Nós somos as Tuas mãos, nós somos os Teus pés, nós somos os canais que o Senhor vai usar para todo tipo de provisão. Muito obrigado, Pai. Trazemos o nosso melhor, o melhor da nossa vida na casa do tesouro, que é a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se só um instantinho. Nós vamos tomar a ceia juntos agora. Só que para esclarecer, Flávio, você pode vir aqui à frente? Yara, a Yara está lá. Amados, olha, a partir da semana que vem, ou a partir de hoje, se você já tem a caneta aí, já quer preencher a ficha, essa ficha deve ser entregue nas mãos do Flávio e da Yara, nossa secretária. Então eu queria sugerir, viu, Flávio, que você e Yara, no fim, santo, ficassem ali bem na boca do gol, porque muitos irmãos aqui vão entregar para vocês essas fichas já preenchidas. Tá bom, meu precioso? Irmãos, quero convidá-los então aqui. Peço a vocês perdão pelo horário. Amém, irmãos? Nós vamos ministrar a ceia. Vocês se lembram de Gênesis 3? A perda do relacionamento com Deus? Olhe para mim, por favor. Foi necessário Deus se fazer homem na pessoa do Filho. E o Filho, quando esteve na terra, ele foi o que Adão deveria ser. A Bíblia diz em Romanos 5 que Adão é a figura de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens, assim também a vida veio por meio de um, Jesus Cristo. Ou seja, Adão trouxe um comprometimento negativo. Jesus se torna um homem e entrega a sua vida na cruz. Por isso que Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse desfeito, e não servíssemos mais ao pecado como escravos, porque quem morreu, justificado está do pecado. É verdade, Deus disse que toda alma que pecasse deveria morrer. Por isso que Jesus morreu. Mas Ele disse que quando fosse levantado da terra, nós também seríamos levantados. Ou seja, nós morremos juntamente com Ele, e é o que faremos nessa hora. Quero pedir para você então, por favor, agradecer ao Pai, Beth, por Jesus Cristo ter entregue sua vida na morte. Ele que é a vida, entrega a sua vida na morte, para pagar o preço do nosso pecado. Pai, nós te damos graças, Pai, pelo pão
que representa o corpo de Cristo, Aleluia. que foi moído por cada um de nós. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Oh. Nós sabemos que nada do que o Senhor nos pede, o Senhor antes já não tenha feito. Obrigada pela entrega do Senhor Jesus em nosso lugar e também nos incluiu na sua morte. Obrigado, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao receber esse pão, aguarde para que participemos juntos. Amém. Esse cerimonial é para aqueles que já têm convicção do seu novo nascimento, da sua inclusão na morte e ressurreição juntamente com Cristo. Se você não tem discernimento do que seja isso, não precisa participar. Você será ajudado, instruído nessa igreja local para participar de maneira não sem entendimento, mas com entendimento. Ok, meus amados? Por favor. Obrigado a todos. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Cante isso. Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Levante a tua voz e diz: pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Diga com toda a força quem você é. Somos igreja, os trabalhadores, somos seu corpo, Jesus. Somos seus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Aleluia. Amém. Precisamos servir os irmãos aqui, não é? Já. Faz a gentileza. Deixa eu pegar uma partícula. Levante essa partícula de pão. Por favor, repita e declare: obrigado, Pai, porque Cristo morreu e eu morri juntamente com Ele. Para um morto não há condenação. Eu estou morto em Cristo Jesus para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar, amados. Aleluia. E por fim, meus irmãos, quero convidá-los a fazer declaração da ressurreição em Cristo. Ressurgimos em Cristo, nascemos de novo. Quando
Naquele domingo Jesus ressuscitou. Assim como nós morremos em Adão, nós morremos em Cristo. E assim como cremos que Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos em Cristo. Porque se fomos plantados na sua morte, o fomos também na sua ressurreição, para vivermos em novidade de vida. Amém? Por isso que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, porque nascemos debaixo de uma nova ordem, a ordem da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. E é isso que nós vamos declarar. Amém? Vamos consagrar. Queria pedir para a Nádia agradecer ao Pai por nos tirar da sepultura e termos nascido de novo juntamente com Cristo. Pai, nós te louvamos pela vida nova que tu nos deste. Quando o Senhor ressurgiu, nós ressurgimos contigo para uma novidade de vida. Obrigado, Senhor, porque agora temos a capacidade de vivermos a tua vida. Vida, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo, que habita naqueles que são novas criaturas. Te louvamos, Senhor, por isso. Obrigado pela vida nova em Cristo Jesus. Amém. Ao receber o cálice, você já participa em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus.